Versículo 37 em diante. Versículo 37 em diante, diz assim o texto sagrado. Redobre a atenção, redobre a atenção. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas, e então os enxugava com os seus próprios cabelos, beijava-os e o ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo. Olha para o teu irmão e fala assim: beijo. Isso. Tu não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Diga amém por essa palavra. Bota a mão no seu coração e fala assim: fala comigo, Senhor. Fala mais, quero te ouvir mais. Me responde no profundo, no oculto, no escondido, aonde o remédio não entra, aonde o amigo não vê, aonde o conselho não faz mais efeito. Entra a palavra de Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Oh, amém. Aleluia, 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 oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, não tem nem como parafrasear, nem colocar um pano de fundo aqui. A mulher é pecadora mesmo. O texto é categórico em falar que ela é uma mulher pecadora. Aí você pode pensar assim: mas todos nós somos. Mas a ideia textual é afirmar que ela estava na prática do pecado. Então por isso o texto a intitula como a mulher pecadora. E sem querer diminuir a realidade da sua vida, até porque não é necessário diminuir a realidade da sua vida para exaltar a graça de Deus. Pelo contrário, quanto mais dura é a realidade, maior é a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Por isso você precisa ser extremamente sincero acerca das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus pecados. Não minimize nada tentando acessar a graça de Deus. A minimização, a justificativa não promove perdão e nem arrependimento. Quem se justifica ainda não se arrependeu. O arrependido, ele não cobre, ele confessa, ele declara, né? E o texto é claro: a mulher era pecadora, e ela era tão pecadora que eu acredito, se eu não estiver enganada, que esse é um dos únicos textos, se não o único texto,
em que ela é tão pecadora ao ponto de que Jesus só vai dizer para ela o que eu ainda não tinha visto ele dizer para ninguém. O que, Camila? Ele não diz os teus pecados estão perdoados, mas a mulher era tão pecadora que ele diz os teus muitos pecados. Rapaz, essa pecava. Os teus muitos pecados estão perdoados. E aquele alvoroço, que é este? Que até pecados tem poder para perdoar. Não importa, irmão, qual seja o pecado, ele tem poder. Eu sinto tanta graça de Deus ao falar isso. É tão simples, mas é uma das realidades mais maravilhosas do Evangelho. Não importa qual é o pecado, ele venceu o pecado. Ele está acima de todo o pecado. De vez em quando eu tenho a oportunidade de estar em alguns cultos e no momento de fazer o convite, eu já tive algumas realidades diante de mim. Pessoas que chegaram para mim e disseram: puxa, eu queria tanto ter entregado minha vida para Jesus naquele culto, naquele dia, mas eu não pude porque, um exemplo, eu já ouvi gente dizer, né? Eu tenho um pacto de sangue, eu posso até ir para a igreja, mas não posso fazer com Deus uma aliança por causa disso, disso e disso e do tal, do pacto. E o Senhor sempre fala comigo, né? O Senhor diz assim: pergunte aí para esta pessoa que pensa que o que ela fez é maior do que o que eu fiz. Pergunte aí para ela quanto foi de sangue que ela derramou, que o meu sangue não tenha poder para cobrir, não tenha poder para... Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o sangue de Jesus. Não, você não falou, diga o sangue de Jesus paga qualquer dívida. Paga a tua dívida, a dívida dos teus pais, a dívida das alianças e dos pactos de sangue que você tenha feito. O sangue de Jesus cobre, o sangue de Jesus paga. Uramaia canto rebaia, bebe de caia lavara cheia. Talvez você está aqui e está dizendo: ah, Camila, mas eu fiz cabeça. Eu entendo, eu não estou aqui criticando nenhuma outra posição. Eu só estou dizendo que nada do que você tenha feito antes te impede do que você quer fazer hoje. Nada. Nada. Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo e somos chamados de corpo de Cristo. Ele afirma, porque Cristo é o cabeça. A cabeça dele também cobre qualquer cabeça. Está acima de qualquer cabeça. Eita glória. Eu não sei a quem, se aqui dentro, se lá fora, se na porta ou se em ambos os lugares, o Senhor está dizendo: hoje não tem pacto de sangue, hoje não tem cabeça, hoje não tem rito anterior que seja capaz de te impedir de tomar a decisão que tu saiu de casa doido para fazer. Deus está falando. Deus está falando. Vai criar um alvoroço. Quem é esse? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas isso foi antecedido por uma atitude bem menos espiritual do que parece. Porque tudo que Jesus vai fazer por essa mulher manifesta-se no espiritual e evidencia uma realidade física. Só que o que vai provocar isso é uma atitude consciente, racional e emocional. Veja o que vai ocorrer. Simão é um fariseu. Simão é o quê? Fariseu. Simão convida Jesus para um jantar em sua casa, mas na verdade está convidando ele para medir, está convidando ele para aferir, está convidando ele porque quer observar ele. Se fosse nos dias de hoje, está convidando ele porque só quer tirar uma foto e ver se ele vai ter todos os likes e curtidas desejadas dos seus seguidores de Jerusalém. O interesse é basicamente esse. E aí ele convida e Jesus vai. Jesus vai até a casa de Simão fariseu e está à mesa posta. É interessante porque em todas as versões há o mesmo apontamento. Qual? Quando Jesus vai confrontá-lo, em razão dele estar julgando a mulher pecadora em pensamento,
por causa do ato de adoração dela diante de Jesus, esse que a gente acabou de ler, ele vai confrontar Simão, apontando a mulher como exemplo, da recepção que ela deu para ele na casa que era de Simão. Vamos lá, só para a gente entender. A casa é de quem? Simão. Quem é o anfitrião? Quem convidou Jesus? Então Simão deveria recebê-lo. Recebê-lo como Jesus disse que ela o recebeu. Mas pasme, ela não mora lá. O texto diz que ela foi para lá quando ouviu dizer que Jesus estava na casa de Simão fariseu. Pegou um vaso de alabastro e se dirigiu para lá. Então, enquanto Simão está julgando ela em pensamento e julgando Jesus também, avaliando a conduta dele permitir que uma mulher como ela o adore, e na sua cabeça ele vai dizendo, se fosse profeta de verdade, saberia que essa que está tocando nele, olha o asco, olha o nojo. Se ele fosse profeta de verdade, aqui ele pensando, saberia que esta aí que está se aproximando dele, que está tocando nele, é uma mulher pecadora. Aí ele está pensando, é ele pensar, Jesus diz assim, Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Aí o hipócrita diz assim, dize-a, mestre. Aí é aqui que vem o confronto. Olha o que Jesus está dizendo. Eu entrei em tua casa. Jesus não diz eu fui recebido. E agora eu pergunto para você, tem diferença? Sim ou não? Uma coisa é entrar, outra coisa é ser recebido. Entrar, você entra em qualquer lugar que a porta está aberta, que te permite entrada. Ser recebido é outra coisa. Uma coisa é eu entrar, outra coisa é ao entrar você dizer, peraí que eu vou passar um café. Aí eu não entrei, aí eu fui recebida. Já viu casa de gente que tem costume de receber e essa pessoa quer que você se sinta bem? Você pode chegar até numa hora que não é avisada. E aí você diz assim para a pessoa, eu preciso ir no banheiro. Aí a pessoa tem um desespero, diz, calma, deixa eu ir primeiro. Aí ela vai lá, olha, vê tudo limpo, aí vê se está tudo ok. Porque ela não quer só que você entre, ela quer que você se sinta bem a fazer uso daquilo que dispõe a casa dela. Olha o que Jesus está dizendo para Simão. Simão, você me chamou, você me convidou, mas você não me recebeu. Eu entrei. Agora, em contrapartida a isso, tudo que ele deveria ter feito e não fez, quem não mora lá fez. Ele usa ela como exemplo. Que choque quando Deus amassa o nosso farisaísmo e usa um pecador como exemplo do que a gente, sendo santo, deveria estar fazendo. Eu entrei em tua casa, tu não me lavou os pés, mas esta, desde que eu entrei, me lavou com lágrimas. Você não me deu uma toalha, mas ela me enxugou com os próprios cabelos. Tu não me deu um beijo. Sabe o que ele está dizendo? Tu não me abraçou, tu não me recebeu. Não me deu um beijo na testa ou no rosto, costume da cultura judaizante. Mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Está ela lá no pé de Jesus. Não cessa de me beijar os pés. Tu não me ungiu com óleo, mas ela derramou um unguento sobre mim. Vai ouvindo aí. O que levou essa mulher a de pecadora se tornar um exemplo de adoração? A pergunta é essa. Foi uma atitude altamente espiritual? Não. Foi uma atitude de reconhecimento e a permissão de uma quebra de mentalidade quando percebeu que estava diante da maior oportunidade de libertação da sua vida. Quem? Jesus. Ela programou esse banquete? Não. Ela planejou estar nesse jantar? Não. Qual foi Qual foi o único motivo que levou ela para a casa de Simão, que era um fariseu? O fato de saber que quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Bora! Quem estava lá? A única coisa que motivou ela de sair de onde ela estava
para estar na casa de Simão. Agora eu te pergunto, cabe a uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu que conhece os seus pecados, que tem nojo da sua vida, que repele a sua presença, que rejeita a sua pessoa? Quem é que quer estar num ambiente hostil? Quem é que quer estar num ambiente onde é rejeitado? Quem é que quer entrar num ambiente onde é destratado? Quem é que quer entrar num lugar onde ninguém te convidou? Quem é que quer se comportar como Penetra numa festa onde você não foi convidado? É tudo isso que ela teve que atravessar. E qual foi a motivação dela? Diga o nome dele, diga o nome dele. Vem, qual foi a motivação dela? Qual foi a motivação dela? A motivação dela atravessou o climão, atravessou a acusação, atravessou o julgamento, atravessou a oposição, atravessou a rejeição. Motivada por uma única pessoa, ela não se importou com mais ninguém ali. Escute, motivada por uma única pessoa, ela não pensou o quanto ela poderia ser rejeitada, ela só pensou o quanto ela poderia ser perdoada. Dependendo do que você quer e do tanto que você quer, o que você quer, não importa o que os outros não querem para você. Sabe qual é a posição dela na casa de Simão? Penetra, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Qual é a posição dela na casa de Simão? Ouça isso. Toda a casa, não só de judeu, até de um estrangeiro, qualquer um, naqueles dias em Israel, mas principalmente em Israel, porque essa é a cultura do judeu. Qual? Se você vai fazer uma festa, um banquete, seja lá o que for, e vai convidar pessoas, você precisa deixar a porta ou o portão que dá para a rua aberto. Vamos lá, o portão tem que ficar como? Isso. É uma maneira de você dizer assim, olha, principalmente se você for fariseu, ou seja, um bom cumpridor da lei. É uma maneira de você dizer assim, olha, minha casa está aberta para todos. Quando há comida, eu alimento a qualquer um, e o estrangeiro sempre será bem-vindo em minha casa. Então a porta fica aberta. Só que a verdade é que a realidade era diferente da filosofia da cultura. Qual é a realidade? A realidade é que você não é bem-vindo aonde você não foi convidado. Todavia cumpria-se o protocolo da cultura, que era qual? Deixa a porta aberta, que para quem quiser entrar e ver como eu sou generoso. Vai ver como eu sou amistoso, tá compreendendo? Vai ver como eu sou um bom cumpridor dos meus deveres. Então a porta fica aberta, qualquer um podia entrar, mas tinha uma condição e um critério estabelecido pela cultura, que era qual, Camila? Uma vez que você não é convidado e você entrou naquela casa, você precisa procurar ou uma parede ou uma cortina de uma tenda, se fosse o caso, e se posicionar de costas para ela, como eu vou fazer aqui agora, colocando as duas mãos para trás. De preferência de cabeça baixa. Era uma maneira de você demonstrar aos que estão presentes, aos convidados, aos que estão servindo a comida. Era uma maneira de você dizer assim, me sirva por último, porque eu estou aqui, mas não fui. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu não sou. Então eu vou comer o que sobrar. Eu só vou falar com quem falar comigo. Totalmente limitado pela força de um critério burocrático que visa favorecer o anfitrião de nobreza, mas que na maioria das vezes não tinha nobreza nenhuma, não lhe servia os pratos, não lhe envolvia na conversa, não lhe dava um beijo, não lhe dava um abraço. Agora veja que posição semelhante a Jesus ela estaria se tivesse obedecido o protocolo, mesmo não tendo sido convidada. Eu vou lhe dizer por quê. Qual é a posição do Penetra? Pode ficar de mãos encostadas na parede ou numa cortina, para que as pessoas vejam que você está ali, mas não foi convidado. Agora quando Jesus vai olhar para ele, e vai usar ela de exemplo, veja que ele está à mesa, ele foi convidado, mas ele está dizendo o que é para Simão? Tu me trata do mesmo jeito que trata ela. Por quê? Não fui beijado, não fui lavado, não fui ungido, eu não fui recebido. Eu também não fui recebido. Sabe por quê? Independente de pecado ou não, normalmente a maneira como tratamos as pessoas revela como nós nos relacionamos com Deus. Simão está deixando claro,
naquela noite. Que tipo de pessoa ele é? Olha para quem está do teu lado e diz: Deus me livre. Ih, ficou com medo, né? Olha para o teu irmão e diz: Deus me livre. Deus me livre de tratar as pessoas tão mal ao ponto delas pensarem: esse aí que é crente? Essa daí que serve a Deus? É esse daí que fala com Deus? É ela que está na igreja todo domingo? É esse aí que é o pastor da igreja? Meu Deus! Diga de novo: Deus me livre. Aí veja. Simão está lá julgando ela. Essa mulher não está com a mão para trás, não foi caçar parede. Rapaz, a bicha é penetra, mas não se comportou como penetra. Que louca! Mano do céu, que doida! Qual é o protocolo, filhinha? Tu não foi convidada. Entra, encosta e ó. Entra, encosta e para. Veja o povo comer, mas não coma. Veja o povo se relacionar, mas não se relacione. Veja o povo falar, mas não fale. Você só pode ver, só pode ouvir. Você será espectadora. Você é um espectador. Você vem, mas não entra. Participa, mas não se envolve. O pecado é quem faz isso com a gente, não é o Simão. É o pecado que faz isso com a gente, não é a cultura. Sabe por quê que é o pecado? Porque eu me lembro que quando a gente era criança e entrava numa festa de penetra, a gente não ficava igual ela deveria, pela força da cultura, ter ficado naquele dia, não. Só quem já foi penetra aí, só quem já foi penetra. Não precisa levantar a mão, não. Quando a gente era criança, parecia igualzinho esse capítulo. Pessoal que era mais simples fazia festa e por ter muita gente, tinha cadeira na calçada e a porta ficava aberta. E o que ditava a regra da festa era óbvio, só vai entrar quem é convidado. Como o quintal lá de casa era muita criança, normalmente não convidavam a gente quando não tinham dinheiro para fazer uma festa muito grande, porque era eu, meus tios, minhas tias, todo mundo, a gente andava em banda igual tribo. Aí eu me lembro que a gente ia pra rua brincar na hora da festa. Bola pra cá, bola pra lá, daqui a pouco eu pegava a bola, jogava de propósito na casa da vizinha. Peraí que eu vou pegar, precisa não, tia, deixa que eu pego. Já entrava dentro da casa, pegava aquela bola, e nisso que pega a bola, já um guaraná, quero, obrigado. Passava uma bandeja de salgadinho, obrigado. Que era para levar pros amigos que estavam na rua. Daqui a pouco joga a bola de novo. Peraí que eu vou pegar, precisa não, deixa que eu pego. Às vezes tinha briga na rua, dizendo, não, agora quem vai pegar sou eu. Que era para poder usufruir da festa. Você podia conseguir deschavar no meio da festa, todo momento da festa, enquanto o bolo não partia. Porque na hora que o bolo fosse partir, ai, peleja, as crianças faziam uma fila. E festa de gente simples igual a gente não era feita assim, não. Olha o que determinava a festa do pobre. Vai fazer festa? Vou. Vai querer bolo? Vou. Esse bolo serve quantas pessoas? A gente não escolhia o bolo que queria, era a fatia. Você lembra de um raio, de um bolo surpresa, que já vinha no alumínio? Não tinha isso aqui no Pará, não? Tá fingindo que nunca foi pobre, né? Eu tô bem de olho em você. Aquele bolo já era contado. Aí a gente entrava, não era contado, filho. Aí a gente já entrava na fila e entrava, era hora. Faz um clima tenso aí, minha filha. Tenso. Isso, vem mais tensa. Tava a gente na fila indo e de cabecinha baixa aqui, ó, criança. Aí a tia olhava pra gente, sabendo que não podia faltar bolo pra quem foi. Dizia assim, ó, fica ali naquele cantinho, que tu já foi penetra. Ou tu era mãe, tu era tia. Fica ali naquele cantinho que se sobrar a tia vai dar pra você. Não era maldade, é porque ela não podia tirar dos convidados
E dá para quem não era convidado, quem foi convidado ficar sem bolo. Agora eu te pergunto, criança tem orgulho? Eu não tinha, irmão. Quando ela dizia assim, ó, fica ali no cantinho, porque se sobrar a tia dá, era na hora. Eu meti um olho em cima daquele, vai sobrar, vai sobrar. Eu ficava ali aguardando a hora do bolo sobrar. Vai sobrar. Quando sobrava era uma alegria, mas às vezes sobrava não. E você acha que eu ia para casa não dormir porque eu não comi bolo? Eu já tinha comido salgadinho, já tinha comido pastel de vento, suco de groselha. Eu já tinha comido, eu sou dessa época. Era tanta coisa que eu estava tudo bem. Criança não tem orgulho. Agora, você falar de um adulto, pegue um adulto numa festa e diga para ele, sente ali, se sobrar eu te dou. Ele levanta e vai embora na hora. Por quê? Porque você tem orgulho, você tem brio. Nós somos adultos. Quem está entendendo, diga amém. Agora diga, a mulher pecadora é adulta, sim ou não? Sim ou não? Dependendo do que você quer, você vai precisar amassar o orgulho. Quem está entendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui? Dependendo da libertação que você deseja, vai ter que amassar o orgulho. Dependendo da restauração que você procura, vai ter que se esquecer do orgulho. Dependendo do quanto você almeja algo, vai ter que amassar o orgulho e voltar a ser igual uma criança. O que ela fez, Camila? Ela não está nem aí. Ela vai arrebentar com o protocolo. Ela vai arrebentar com a burocracia da cultura. E ela vai direto aos pés de Jesus. Não olha para ninguém. Olha para ele que o orgulho não te vence. Olha para ele que a vaidade não te vence. Olha para ele. Oh! Essa mulher está diante daquele a quem João viu na ilha de Pátimos em arrebatamento e ouviu ele mesmo dizer, eu tenho a chave de Davi. Camila, por que você está falando isso? Ora, estou falando isso porque as piores cadeias não são as que nos amarram do lado de fora, são as que nos mantêm cativos do lado de dentro. Eu te pergunto, alguém amarrou ela do lado de fora? Mas ela teve que vencer cadeias do lado de dentro. Entrar na casa de um homem que sabia quem era ela. Entrar na casa onde estavam pessoas que sabem até, quem sabe não pecaram com ela. Eu imagino o constrangimento de quem viu ela entrar e pensou, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Quem não está no seu lugar sempre vai querer determinar onde você deve estar. Só que nada disso oprimiu, nada disso imobilizou ela. Ao contrário do que a cultura daqueles dias determinava, ela arrebentou com qualquer limitação do lado de fora. Camila! E quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente derruba essas barreiras do lado de dentro. Camila, e o que normalmente amarra a gente do lado de dentro? Olha para cá, não são cordas, não são algemas. O que normalmente nos amarra do lado de dentro é o rótulo que deram pra gente. É a consciência que a gente tem do erro que a gente comete. Você que está aqui agora me ouvindo, você diz assim, eu sirvo a Deus, mas não faz o que Deus manda com medo do que as pessoas vão pensar. E por que você faz isso? Porque o Deus que você diz que ama, na verdade, não é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Sua consciência. A versão idealizada do Deus que você criou. Você acha que Deus pensa de você o que as pessoas pensam, que Deus pensa de você o que você pensa, e com isso você vai se tornando carcereiro de si mesmo, carcereira de si própria. Você só faz o que tem a aprovação dos outros, só faz o que vai ser aplaudido pelos outros. Suas ações são medidas e pensadas, suas decisões são todas respaldadas em vou agradar minha família, vou agradar quem me ama, vou agradar meus seguidores. E o que está te amarrando? Se eu pudesse dar um nome para essa corda, eu diria orgulho. Se eu pudesse dar um nome para essa algema, eu diria vaidade. A vaidade de ser amado, de ser aceito, a vaidade de ser apoiado por todos, a vaidade de ter seguidores. E aí, sem perceber, você aparentemente tem sucesso, mas na verdade é um cãozinho na coleira, sendo guiado por algoritmos, sendo guiado pela vontade do povo, sendo guiado por arroba, sendo guiado por patrocínio.
patrocínio. Se for desagradar, eu não posto. Vou perder seguidor. Se for chatear, eu não falo. Eu não quero perder amigo. Às vezes Deus permite a gente perder tudo que achava que era importante para aprender a reconhecer o que tem valor. E o que tem valor? Liberdade tem valor. Liberdade tem valor. Essa mulher não se importou com o que iam dizer dela. E por que não se importou? Porque um comentário a mais ou a menos, para quem já é falada. O que é um mal educada para quem já é taxada de nomes muito piores na sociedade? O que é uma abusada para quem já é taxada de coisa pior na sociedade? Veja, veja! Essa mulher não tem mais esse orgulho, esse brio, essa vaidade. Eu não estou dizendo que você tem que pecar até perder isso. Não! O que eu estou usando aqui é o exemplo de que alguém que não se deixa ser guiado pelo orgulho e pela vaidade consegue acessar qualquer lugar, independente das barreiras, das castas, das acusações e das expectativas alheias. Segunda coisa, essa mulher provou que apesar de outrora estar amarrada pelas algemas do pecado, se tornou a pessoa mais livre daquela sala. Eu quero que você abra sua boca comigo e diga: livre. Abra comigo sua boca e diga: livre. Isso, livre. O Senhor está dizendo: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Ter em abundância não significa ter dinheiro, carro, casa ou até mesmo altos índices de saúde. Vida em abundância eu vim para que vocês tenham liberdade. Sejam livres, sejam livres, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. Pega na mão de alguém aí agora, segure, diga: seja livre, livre, livre. Pega na mão dos amiguinhos, pega na mão. Você é livre, você é livre, você é livre. Grita para ela, diz: livre, livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dá um salto dessa cadeira e reage à liberdade com que Cristo te libertou. Urabaracandele.